Fala pessoal, para mais uma relação trigonométrica. Agora a gente vai ver, né, a nossa relação no triângulo retângulo de quem? Da nossa tangente. Então a gente viu que seno é o que? Seno de alfa, né, seno do ângulo vai ser sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, né, cosseno do ângulo vai ser sempre, né, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já a tangente, né, sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Então chama-se tangente de alfa a razão entre as medidas do cateto oposto e cateto oposto de alfa, né, em relação a alfa, e do cateto adjacente a o ângulo alfa em relação ao nosso ângulo alfa aí, certo? Então aqui a gente tem o nosso ângulo, certo? O nosso ângulo chamado de alfa, certo? Então a relação da tangente, na tangente de alfa vai ser quem? O cateto oposto, quem que é o oposto? É que está oposto ao nosso ângulo alfa. O cateto adjacente é o cateto que está adjacente, que está próximo ao nosso ângulo, né? Ao nosso ângulo alfa aí. Então a relação trigonométrica de tangente é o cateto oposto, né, em relação ao ângulo alfa dividido pela cateto adjacente, né, também em relação ao nosso ângulo alfa aí. Certo? Então, um exemplo, né, uma pessoa aí de 2 metros de altura observa um prédio segundo, né, um ângulo de 45 graus, né, com a horizontal. Então, ele está enxergando 45 graus em relação à horizontal, sabendo que a tangente de 45 é igual a 1 e é que a distância dessa pessoa do prédio é de 30 metros. Calcule a altura do prédio. Certo? Então eu preciso desenhar o nosso triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é pelo fato que ele tem o que? Um ângulo reto de 90 graus, certo? Então aqui a gente tem a nossa hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do meu triângulo, certo? O maior vértice aí. E está dizendo que, né, que ele está enxergando 45 em relação à horizontal, sendo que ele está o que? A 30 metros do prédio. Então a gente tem que calcular quem? O x. Qual que é a altura do meu prédio, né? Isso vai ser chamado aí de x. Certo? Então, observando o triângulo retângulo, quais as informações que eu tenho? Eu consigo usar seno. Seno é quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é cateto oposto? Então é seno de quem? De 45, certo? Então o cateto oposto em relação ao ângulo de 45. Eu tenho que é x. Eu tenho minha hipotenusa? Não tenho a minha hipotenusa, certo? Então eu não consigo utilizar aí o nosso seno. Eu consigo utilizar o cosseno? Cosseno do jeito que é, o cosseno de 45, né? O cosseno do ângulo é igual a quem? Né? O cateto, né? O cateto adjacente sobre aí a hipotenusa. Eu tenho o cateto adjacente? Tenho o cateto adjacente. Adjacente a quem? Ao ângulo de 45 graus, certo? Então eu tenho o cateto adjacente, mas eu tenho hipotenusa? Não tenho hipotenusa, então eu não consigo usar essas duas relações trigonométricas, nem consigo utilizar o seno e também não consigo utilizar o cosseno. Então entra a terceira, né, relação trigonométrica, que é a tangente, certo? Tangente é o cateto, né, oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então a gente tem tangente, né, tangente de quem? Do ângulo, né, o ângulo em relação ao que? 45 graus, certo? Que isso vai ser igual ao quê? Não é o cateto oposto sobre o adjacente? Quem que é o nosso cateto oposto? Oposto a quem? Oposto ao ângulo de 45 graus, certo? Então o cateto oposto em relação ao ângulo de 45 graus é quem? É o nosso x, certo? Sobre o nosso cateto adjacente, que é 30 metros. Certo? Então a gente sabe que o tangente de 45 graus é igual a quem? A 1. Isso vai ser igual a x igual dividido por 30. Então a gente faz aí
a multiplicação, né, do produto dos meios aí pelos extremos, né? Então a gente multiplica aí os extremos. Então, multiplicando os extremos, a gente procura multiplicar sempre aí a variável primeiramente, né? Então, vai ser igual ao que? X igual a quem? 30 vezes 1 vai dar 30. Então, eu descobri que o meu cateto oposto é igual a 30. Certo? Então, logo, né? Qual é a altura total desse prédio? É 30? Não é 30. Por que não é 30? Porque esta pessoa possui 2 metros de altura. Então, logo, a altura do prédio, né, vai ser x mais quem? Mais 2. Então, 30 mais 2 vai ser, né, x igual a 32 metros. Tranquilo? Muito bacana. Mas por curiosidade, né, vamos fazer o seguinte, né, a gente descobriu quem? O nosso x, certo? Então x é igual a 30. Certo? Eu quero saber qual que é o valor dessa hipotenusa, né? Qual que é o valor dessa minha reta, né, aqui que está o que? Paralela, né, ao meu ângulo aí de 90 graus. Lembrando que a minha hipotenusa, né, nunca vai, né, encostar aí no meu vértice, né, aqui no ângulo de 90 graus. Certo? É sempre, né, o maior lado do nosso triângulo. Certo? Então aqui é a nossa hipotenusa. Vamos chamar ela de x. Pessoal, tem várias maneiras de se encontrar essa hipotenusa. Né? Se vocês têm os dois catetos, né, vocês conseguem fazer o que? Né, através do teorema de Pitágoras, vocês conseguem descobrir, né, qual é o valor dessa hipotenusa aí. Certo? Então vamos fazer o Pitágoras, depois a gente faz aí pelo outro método. Então aí pelo método de Pitágoras, né, então o quadrado da hipotenusa, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa não tem, eu vou chamar ela de x. Então é x ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, quem que é o meu cateto, né? 30. Então, 30 ao quadrado mais quem? Né? Mais 30 ao quadrado. Então, melhorando isso daí, eu vou ter x ao quadrado, né? Então, eu vou ter 30 ao quadrado, né? Que eu vou ter 900, né? Mais 900. Então, vou ter x ao quadrado igual ao que? A 1.800. Certo? O inverso da potenciação é a radiciação, então raiz quadrada aí de 1.800. Certo? Então, raiz quadrada de 1.800, né? Então a gente vai ter aí aproximadamente, né, 42,43 arredondado, certo? Então isso é um valor arredondado. Beleza, a gente descobriu, né, o valor da hipotenusa. Mas já também, como agora a gente tem um cateto oposto, se a gente tem um cateto oposto, a gente pode aplicar quem? Isso, exatamente isso, o seno. Então, seno, né, seno do ângulo. Quem que é o meu ângulo? Né? Seno de quem? De 45 graus. Certo? Seno de 45 graus vai ser igual ao quê? Cateto oposto. Quem que é o meu cateto oposto? 30 sobre quem? Certo? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente não sabe hipotenusa. Vamos achar a hipotenusa aqui através dessa relação também. Então, o seno de 45, né? Calculando o seno de 45, né, jogando ele, vai dar aproximadamente para mim 0,70, né, 0,7071. Vai ser igual a 30 sobre o x. Certo? Não faço a multiplicação dos extremos, né? Incluso aí, eu tenho o que? Vai ser 0,7071, o que? X igual a 30 vezes 1 vai dar 30.
x igual a quem? 30 dividido aí por 0,71. Então eu vou ler 30 dividido por 0,7071. Eu vou ter aí aproximadamente também, né, o meu valor de hipotenusa, 42,43 o que, né, metros. Relação entre os meus catetos estão trabalhando com metros, então o valor da minha hipotenusa também será em metros. Certinho, então é basicamente isso. Então, através das relações trigonométricas, a gente consegue encontrar ângulo num triângulo, certo? A gente consegue encontrar os nossos catetos, né? A gente consegue fazer N fatores, né? Utilizando essas relações trigonométricas aí. E é sempre, né, muito utilizado em ambos os departamentos, né? E é muito utilizado, muito usual, certo? Então, estudem com carinho, né? Dediquem, né, a parte também de trigonometria, não que os outros conteúdos não sejam importantes, também são extremamente importantes, né? O que dão totalmente a base para vocês conseguirem desenvolver, né, a parte de trigonometria, certo, pessoal? Então, vou ficar por aqui, né? Até a próxima videoaula. Lembrando, qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato comigo aí. Então, um grande abraço a todos aí, até a próxima.